Deus seja louvado. Fique de pé, por gentileza, vamos ler a palavra do Senhor. No livro de Apocalipse, o capítulo é o 5. Nós estivemos estudando o capítulo 4, na sexta-feira passada, uma excelente exposição da palavra de Deus, né? Graças a Deus. E agora, nós vamos estudar o capítulo 5, se Deus quiser. Já chegou a irmã Jaqueline, do Rio, né? Teve uns dias viajando, já está de volta. Depois da leitura da palavra, irmã Jaqueline, se você quiser, dá uma saudação aqui para a igreja, falar um pouquinho da alegria do seu coração, tá bom? Glória a Deus. É chegado o nosso pastor presidente, daqui a pouco estaremos passando toda a direção dos trabalhos ao nosso pastor. Vamos ler então, capítulo 5 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor. Se quiser colocar aqui o texto, né, na frente também pode, tá bem? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, portanto foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os animais, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhões e de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e o adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Quero pedir à querida igreja, por favor, vamos colocar de pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Assim de pé, por favor, vamos receber
o nosso pastor presidente, pastor Quemuel Sotero Pinheiro. Pastor, o senhor com toda liberdade. E a paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Amém. Amém, fraquinho. E a paz do Senhor, igreja. Amém. Deus os abençoe. Podeis sentar. Bom regressar aqui ao convívio desta congregação, não por deméritos aos que aqui congregam, mas por envolvimento do trabalho e também por estar bem representado, como nas demais congregações, com os nossos respectivos dirigentes e aqui o pastor Wallace Francisco. Também cumprimentar os meus companheiros de ministério que aqui atuam, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares de trabalho, suas respectivas famílias e os dirigentes de departamentos que, junto com os da sede, atuam em cada setor. Que Deus os abençoe e assim possamos caminhar juntos, louvando, bendizendo, cultuando, servindo, adorando e, acima de tudo, sendo abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a quem toda glória, toda honra, todo louvor, poder e ação de graças. Nada nos faz reunir num culto nesta noite. Não há nenhum interesse pessoal de aqui chegarmos nessa noite, não desconsiderando a comunhão e a amizade, mas não há nenhum interesse pessoal, senão cultuar a Ele, o nosso Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Lembrar, lá vem o pastor Quemuel, lembrar os meus companheiros de ministério, que amanhã pela manhã, não obstante, é 7 de setembro, quem lembra dessa data? Dia da independência do Brasil. É o dia que nós dedicamos a ação de graças pela independência do Brasil, amanhã sendo comemorada. Mas não obstante o feriado nacional, teremos as duas atividades já tradicionais e estatuídas pela igreja. Quais, pastor? O culto de Santa Ceia, o grande culto do campo do Aribiri. Eu estou com saudade de muitos das congregações e aqui de alguns, mas vamos voltar a nos acostumar aí ao culto de Santa Ceia, não é, o meu companheiro José? E também a reunião dos obreiros. Eu não gosto de repetir porque eu não sou o tipo de pastor que impõe, eu sempre deixo a consciência, né, Jéssica? Mas é muito interessante que os obreiros considerem que, como credenciados pela Igreja do Aribiri, nós temos uma convocação contínua no estatuto. Que convocação, pastor? Todos os meses, a reunião dos obreiros que chamamos do ministério. Amém? E é justamente o primeiro sábado de cada mês, 9 horas, e agora tem um café da manhã lá, viu? Viu? Tem um cafezinho por lá agora, tá bom? Até para ajudar e incentivar. Amém? E assim a igreja segue caminhando. Glória a Deus. É uma marca do Aribiri, sabia, gente? É bem conhecida essa marca no estado do Espírito Santo. A igreja segue caminhando. Né, Jéssica? Né, meu amado? Me disse o pastor Wallace que está tendo a sequência no livro de Apocalipse. É isso mesmo, pastor Wallace? É isso? E pediu-me ele para hoje à noite vos ministrar algo na palavra de Deus. Não há ninguém que possa, pelo menos que eu conheça, tenha conhecido ou tenha sido informado, que em qualquer tema da Bíblia esgota o momento na palavra. Não conheço. Deve ser um gênio. Deve ser um gênio. E também não há teólogo, passado, presente ou não haverá no futuro, capaz de nos informar tudo na palavra de Deus como ensino bíblico para nós compreendermos mais as Escrituras.
Entretanto, naquilo que já se ensinou, que muitos já aprenderam, e eu costumo dizer que quanto mais aprendemos na Bíblia, menos sabemos. Ninguém se arvora na condição de sei muito, mas com humildade dizemos, precisa aprender mais. Quem entendeu, diga amém. Não sei muito, preciso aprender mais. O livro de Apocalipse, ele é, talvez, depois do livro de Salmos, pastor, não é dos Salmos não, Salmos são os textos de conteúdo do livro. O título do livro é Salmos, então livro de Salmos. Assim como o livro não é do Apocalipse, é de Apocalipse. Apocalipse são as coisas que hão de acontecer. E na verdade nem se chama Apocalipse. Não, pastor, não. Apocalipse significa revelação. Então é o livro da revelação das últimas coisas ou coisas que hão de acontecer. O estudo deste livro, e com certeza nos cultos anteriores aludidos a esse estudo, historicamente tem lá suas informações, vou dispensá-las, já deve ter passado a informação. E o conteúdo do livro a ser estudado, ele tem várias nuances no aspecto da sistemática. Um deles é, no conteúdo, o que chamamos a divisão do livro, que já deve ter sido informado no início das informações do estudo. Mas se vale recapitular. E o primeiro capítulo introdutório é a visão que João teve de Jesus na glória, e mesmo ainda na terra em espírito, viu como Ezequias e outros anteriores viram a majestade de Jesus Cristo. E a informação, embora tipológica, dele, a sua igreja, enfim, o livro de Apocalipse, número 1, o capítulo. Os dois seguintes, aprendemos como capítulos epistolares. O que é isso, pastor? É porque usaram pistola? Não, não fala, ninguém brinca com a Bíblia. Eu não gosto de alguém, já ouvi alguém falar isto. Não se brinca com a Bíblia. São as epístolas, não do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, nenhum deles, mas do próprio Jesus Cristo, que através de João falou para 7 igrejas, e não são mensagens proféticas distinguindo épocas da igreja, mas são mensagens que nos advertem o comportamento daquelas igrejas, que a soberania dele, Jesus, escolheu-as para, através delas, nas mensagens, adverti-las e nos advertir, e assim sempre até a sua volta. Quem entendeu? Amém. Aí vem os capítulos 4 e 5, o 4 já foi versado aqui, com certeza, agora vamos para o 5. Esses dois capítulos, como que intermediário, mas já remete a sair dos aspectos terrenos e mergulhar nos aspectos daquilo que de grande importância traz o livro. Qual, pastor? Primeiro, o arrebatamento em espírito de João, que foi levado às mansões celestiais. Que privilégio! Que privilégio! Levado às mansões celestiais, comprovando assim uma confirmação de Jesus, que diz que dentre os seus discípulos importasse que um estaria até a sua volta. E sustou, pergunta, ele não vai morrer? Não, não é isto. É que as mensagens que ele receberá são mensagens tão contundentes que é como que se vivo estivesse, não é o caso, esteja nos informando hoje e sempre informando, inclusive até o fim de tudo. Muito profunda essa interpretação, e não é o caso de especificarmos. Bom, nos capítulos 4 e 5,
Agora trata-se de um momento exuberante, quando a igreja de Jesus Cristo, não importa qual denominação, mas os salvos de todos os tempos, serão arrebatados. Cremos no arrebatamento? Amém. Ou amém fraquinho. Cremos no arrebatamento? Amém. Breve Jesus voltará. E como que no antepreparo, João foi levado às mansões celestiais, e num ambiente muito especial que nós ali um dia estaremos. Oh, glória a Jesus! Ele viu e ouviu coisas maravilhosas. E do capítulo 6 ao capítulo 17, começa a Bíblia a tratar, aí sim, de coisas que muito interessam a muitos crentes, que especulam, insistem, querem saber sobre o que vai acontecer, mas na verdade nada daquilo nos interessa, se é que somos salvos. Que é isso, pastor? Para o conhecimento, ok. Mas como são coisas, eu disse que nenhum teólogo é capaz de extrair tudo, especialmente aqui entre os capítulos 6 e 19. Ninguém é capaz de explicar a miúde, porque são épocas, ou serão anos, em que os salvos, a igreja, estará nas mansões celestiais. E aqui acontecerá o que de pior na humanidade irá ocorrer. O que nós entendemos pelos estudos da palavra, a grande tribulação. Eu pergunto, nos interessa isso? Quem está interessado na grande tribulação, diga amém. Deus nos guarde. Deus nos guarde. Mas para conhecer no possível vale a pena. No capítulo 19 até o versículo 10, novamente nós, a igreja e Cristo, lá nas mansões celestiais. E do 11 em diante, do 19, a volta de Jesus em glória e nós, os salvos com ele. Crês tu nisto? Capítulo 20, o estabelecimento do milênio, o juízo daqueles que não levaram a sério a salvação e abdicaram da redenção. E desde Caim ao último nascido de mulher, que assim se comportará até aquela data, serão os mortos ressuscitados, não com corpos glorificados, mas com corpos adequados eternamente para viverem na terra do esquecimento, ou inferno. Essa palavra ninguém gosta de ouvir. Ou inferno, junto com Satanás e aqueles que o seguiram sob suas ordens, incluindo os demônios. Olha que tragédia. E os capítulos 21 e 22, o que nós chamamos e esperamos, o estado eterno. Todas as coisas novas para nós no céu preparado por Jesus, quando disse em João 14, 1 em diante: vou preparar-vos o lugar. Glória seja dada o seu nome. Em síntese, é o livro de Apocalipse. Em síntese, é o conteúdo deste livro. No segundo momento, estuda-se o livro de Apocalipse, o texto em si, capítulo após capítulo, e o tema que o envolve. É o que está se fazendo, eu creio, nessa ocasião. Em outra análise, aí o que muito específico é a literatura do Apocalipse. Olha que eu mudei agora a conjunção, a proposição, a literatura do Apocalipse. O que é isto, pastor? É que de Gênesis a este livro, toda a Bíblia trata das coisas futuras. Toda a Bíblia. Embora em síntese, em figuras, em enigmas, em parábolas, ou palavras específicas, profetas ou dos salmos, a Bíblia trata do Apocalipse. Então nada nos deixou de ser informado. Só vai para o inferno quem quiser
mas morar no céu, a porta está aberta com a salvação da alma. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 5, personagens distintos, lugar específico, o ambiente no céu, e coisas que aqui são citadas. Nestas 3 situações, um cenário que no capítulo anterior, já estudaram, já ouviram, foi visto um trono e novamente se vê o trono aqui nesta ocasião. Foi lido o texto. Nesta ocasião também, os seres celestiais. Há uma discussão muito grande na teologia. O pastor Asa, que é professor, sabe isso. Eu sou aprendiz, é professor. Ele sabe disto. Sabe, meu companheiro? Qual é a discussão, pastor? Os tais 24 anciãos. É ou não é? Eita discussão. Agora, eu sou daqueles que aprendeu, entre outros, com o pastor João Colenda Lemos, de saudosa memória, talvez aqui muitos não ouviram este nome, outros o conheceram, que quando a gente não entende a Bíblia alguma coisa, não tenta forçar e nem especular, porque pode cair na heresia, e depois que cai na heresia, não tira mais da cabeça. É perigoso. Segundo, aquilo que aqui está escrito, se não nos for possível entender, com certeza, um dia os salvos, na plenitude do conhecimento, quando chegar lá no céu. Então, se eu não entender muito aqui, eu vou pelo menos preservar no esforço a minha salvação. O que mais importa não são detalhes, é eu chegar lá no céu. Só que esses 24 anciãos, há alguns detalhes naquilo que João viu que os distingue dos anjos. E agora? Já ouviu falar isso, meu companheiro? Há alguns detalhes que os distingue dos anjos. Não se ouve na Bíblia, embora veremos lá como será, anjos vestidos de branco. Ouve? De linho fino? Ouve? Mas eles estão vestidos de branco. Linhos de branco, identificado com as vestes da noiva de Cristo, os salvos no céu. Segundo, já viu falar na Bíblia em anjos coroados? Jéssica, você que estuda a Bíblia, anjos coroados? Não existe nenhum texto da Bíblia. Não há anjos coroados. O que desejou foi expulso, Lúcifer, outro detalhe. Então aqueles são coroados. Ora, se são coroados, não são anjos. Se é um vestimento que os identifica, inclusive com os trajes nupciais da igreja, também não são anjos. Então o que? Alude-se, dentro da hermenêutica de coerência, ou coerente, o que é hermenêutica coerente? É aquela cujo texto inicial, ou regra principal, que deveria ser a única, nos fala sobre a interpretação dos textos, mas sem fugir ao que nos textos estão escritos, ligando-os na explicação. Todas as demais regras hermenêuticas que fugirem a esta norma devem ser descartadas, rejeitadas, porque no mínimo são exageradas, quando não heréticas. Quem entendeu? Quem entendeu? Então, dentro desta performance de análise, esses 24 anciãos são uma belíssima, se posso afirmar, representação dos apóstolos e representação dos líderes ou dos da tribo de Israel. Preste atenção, não quer dizer que tenha sido Pedro, Paulo, João. Estão entendendo, irmãos? Não está dizendo que é Pedro, Tiago, não está dizendo isso aqui. Está dizendo que são pessoas ou corpos ali no céu, bem visíveis. Pastor, espera aí. E já que quem morreu já foi para o céu e tem corpo glorificado, vamos fazer uma questão de reciprocidade? Vamos lá? Quem lembra da transfiguração? Alguém lembra do monte da transfiguração? Lembra? Quem lembra aqui? Que foi visto lá por Pedro, Tiago e João. Quem lembra?
Elias e Moisés, eles identificaram, mas ainda não tem corpo glorificado. Houve uma transfiguração, isto é, num transe espiritual, na capacidade única de Deus, os fez ver ali como estarão na eternidade os seus corpos. Quem entendeu? E houve uma antecipação na transfiguração do próprio corpo de Jesus, como João viu lá no céu, o viu aqui naquele dia. Estão entendendo, irmãos? Então, numa reciprocidade hermenêutica, foram vistos lá 24 anciãos. Uma belíssima representação dos apóstolos e dos filhos de Jacó, os 12 príncipes da tribo de Israel. Agora, presta bem atenção. E nesses 12 apóstolos, pastor, é Paulo, quem é? É Matias, quem é? Irmãos, é uma representação. Não se entra em detalhes no assunto do Apocalipse. Estão entendendo, irmãos? É o capítulo 5 do Apocalipse. Mas tem 4 animais que nos originais, segundo os nossos professores, e em várias literaturas que tratam do Apocalipse, a palavra animal foi apenas um exagero de aplicação da palavra de origem, porque o mais correto seria como é o que está em outras traduções da Bíblia, que fala seres estranhos, figuras inexplicáveis, não é? Aí está a palavra de Deus. E que numa interpretação mais lógica, se é que a Bíblia tem lógica, numa interpretação mais tranquila, alude-se aos querubins, serem querubins. Por quê? Porque segundo o nosso professor na época, Ernest Baxter, pastor Ernest Baxter, ou Baxter, como queiram pronunciar em português, os querubins agem como guardiões da glória de Deus. Estão entendendo, irmãos? Alguém lembra do Éden? Alô? Lembra do Éden? O que aconteceu no Éden? Quando foi tirado Adão e Eva do recinto, enquanto existiu o Éden, diz a Bíblia que querubins guardavam o caminho da árvore da vida, isto é, aonde estava a manifestação da glória e da presença de Deus. Estão entendendo, irmãos? Alguém lembra do tabernáculo? As figuras que Deus mandou que fossem esculpidas, os querubins sobre a arca, não para ser adorados com imagem de escultura, mas uma representação do celestial. Alô? Dá para entender? Alguém lembra de Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10? Onde querubins foram vistos numa manifestação até estranha. Até estranha. Aí está, figuras estranhas, até estranhas. Mas os querubins envolvidos com a glória de Deus, vista no firmamento por 2 vezes pelo profeta Ezequiel. Então, nos convence que esses 4 animais, como está escrito, ou figuras estranhas, na interpretação também plausível, sejam querubins da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, somado a eles, nós vemos uma multidão incontável de anjos, seres celestiais, expressamente aqui faladas, e que na Bíblia Sagrada, Velho Testamento e Novo Testamento, especialmente Hebreus, se não me foge a memória, capítulo 12, 29, se a memória não me trai agora, são miríades e de milhares. Ouçam. Como podemos calcular isto? Não podemos. Só que sabemos que são, o que é um número finito. Isto é, há uma quantidade finita, tanto que
na rebelião lá no céu provocada por Lúcifer, a Bíblia diz textualmente no capítulo 12 deste livro que ele trouxe após si 1/3 dos anjos celestiais. Olha lá. E se há 1/3, na matemática mais elementar, há um número finito. Ninguém calcula um número infinito, até porque não existe número infinito. Os que estudam matemática sabem que o número π, quem lembra do número π estudando matemática? Ei, atenção, estudantes. Alguém estudou o número π? Hein? Estudou? O que é o número π? É uma cláusula na matemática, se posso falar cláusula, que dá condição de nós entendermos quando há uma dízima periódica com reticência. Há um número π para calcular um valor, se não absoluto, aproximado. Pronto. Então, tudo na Bíblia a gente entende e a própria Bíblia nos ensina estas coisas. Então, há número finito de anjos. Quem entendeu, diga amém. Mas era uma multidão que João não pôde contar. Mas junto a esta multidão, não vou dizer o que há de melhor, porque seria subestimar as sublimes coisas do céu. Mas o que há de importante, no meio daquele cenário de coisas, seres e realidades de muita importância, é que ele viu, o que foi que ele viu? Ele viu um número também que não se pôde contar. Diz ele viu um número de homens e mulheres, glória a Jesus, de todas as raças, povos, tribos e nações. Quem crê nisto, hein, gente? Que amém fraquinho. Ele viu que ali está uma grande prefiguração dos salvos de todas as épocas. Voltemos à inicial do capítulo. Na inicial do capítulo, João chorava muito. E até eu lendo um autor, uma ocasião sobre isso, ele disse, não dá para entender como é que no céu tem lágrima. Hein? Se a Bíblia diz que não haverá lágrima, como é que é isto? E eles chegam à conclusão. Não foi um choro de desespero, de dor, de angústia, sofrimento ou tristeza, mas foi um choro de ansiedade, porque ele previa já dentro daquele aspecto tão bonito quanto celestial, ele já estava entendendo que naquele livro, e com certeza conhecendo os profetas, com certeza ele entendia que naquele livro alguma coisa estava por ser informada e alguma coisa estava por acontecer, mas que precisava alguém apanhar o livro e fazer funcionar o que ali estava. Olhou em roda dele, a partir dele, e não viu ninguém capaz, absolutamente ninguém capaz, com a autoridade e com a outorga do poder, para assim agir. Quando a gente fala em livro, a gente recorre às nossas bibliotecas na imaginação. Cada um de nós temos pelo menos um livro guardado em casa, não temos? Se não tiver qualquer livro, pelo menos a Bíblia é um livro, está lá em casa. Então a gente imagina a estética do livro. Mas aqui a figura aplicada para nós entendermos é do rolo. No rolo, o que Jesus disse lá para o profeta Isaías escrever, o rolo de livro está escrito de mim. Certo? Neste rolo, ensina os historiadores que no estilo cultural da época, por oficial ou não, daquilo que se constituía privacidade e segredo, com a autoridade expressa só para alguém manusear, abrir ou autorizar abrir, a proporção que se enrolava
o rolo do que estava escrito ia se colando, colocando o que se chama para nós selo, adesivos, coisas que colam, ia se enrolando. E neste foram contados 7. 7 selos estavam naquele rolo ou livro. Na primeira imaginação nossa, se nós não conferirmos dentro da historicidade da Bíblia, a gente imagina que é um livro fechado e tinha aí 7 tarjas em volta dele. Não é isso? Não dá para pensar assim? Mas dentro da estrutura do que a Bíblia expõe, dentro da realidade, historicidade das coisas da Bíblia, se compreende desta forma. E agora, quem o abriria ou quem desenrolaria este rolo? E aí, a Bíblia diz, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui. Aí é que está a coisa muito interessante na Bíblia, presta bem atenção. Se ouve muito cantar sobre o leão, muita gente aludir à ação do leão hoje, referida a Jesus. Mas olha aqui como está colocado o texto para nosso entendimento. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Cremos nisto? Ele, Jesus, aqui é citado como o leão da tribo de Judá. Satanás é citado no livro, na carta de Pedro, primeira carta, como um leão, isto é, buscando a aparência do leão. E desde o céu que ele queria ser igual a Deus. Então não muda. Ainda procura ser, enganando aos quantos seus adeptos sejam. Então Satanás não é leão. Leão é Jesus. Quem entendeu? Segundo, questão prática. Tem um hino por aí, lá vem o pastor, Jéssica? Lá vem o pastor com os hinos, né? Não sei se aqui o pastor também repete isso, mas lá vem o pastor com os hinos. Eu estava recentemente numa congregação nossa e estavam cantando assim, ó. O seu reino é sempre eterno. Eu falei, está errado. Está errado, não é não. O hino fala, o reino é sempre eterno. Está errado, não é não. É sempre eterno. Se eu digo que é sempre eterno, eu estou dizendo a probabilidade de uma interrupção. Parou e volta ao sempre. Mas quando eu falo sempre eterno, ele é ininterrupto. Quem entendeu? Quem entendeu? Ele vai reinar para sempre. Opa, é outra situação dentro das margens. O reino, a natureza do reino, não sofrerá ou não terá nenhuma probabilidade de interrupção, porque é sempre eterno. Está lá. Aliás, quem falou isso foi um ímpio, reconhecendo esta realidade, a natureza não temporal ou na possibilidade de interrupção do reino de Deus. Bom, voltemos aos fatos. Essas coisas são boas, né, irmão João? Para a gente esclarecer, né? Muito bom. Leão da tribo de Judá, que venceu. Raiz de Davi, que nasceu. Jesus venceu Satanás na rebelião do céu, o expulsou de lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Tipificado no Cordeiro, em realidade espiritual, ele, Jesus, foi tipificado lá na Páscoa, a ponto de Paulo falar, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Aqueles cordeiros que foram imolados, não era Jesus ali encarnado em cordeiro, jamais, absurdo quem pensa. Mas
estava numa tipificação direta em ato não somente formal, mas de natureza espiritual para a redenção daqueles que crescem, isto é, o perdão dos seus pecados, embora em ato temporal. Quem entendeu? Na cruz do Calvário, em definitivo, Jesus venceu a morte e o pecado. Aleluia. Ora, Shuriantalá. Glória a Deus. Nas partes mais densas da terra, numa explicação analógica de que Jesus foi ao além, aonde estavam aprisionadas, passa o termo, das almas dos santos do Velho Testamento. Ele foi apregoar aos espíritos em prisões. Pastor, é aí que eu não entendo o quê? Ele foi pregar a salvação dele? Não, ele foi apregoar a vitória sobre a morte daqueles que estavam aprisionados. Tanto que Paulo diz que os levou, o que veio é o que levou os que estavam aprisionados e os colocou no lugar chamado paraíso celestial. Vide o ladrão da cruz que se converteu no ato. Foi ou não foi vitória sobre a morte? Oh, aleluia! Como disse um poeta cantando, na sua morte ele derrotou a morte, e na sua morte ele deu vitória para a nossa vida. Aleluia! O leão da tribo de Judá, que somente ele tem o poder, não teve, tem o poder de derrotar Satanás, expulsá-lo do céu. Oh, que maravilha! Tem o poder de, tipificado nos cordeiros, trazer remissão aos homens. Tem o poder de, na cruz, ali crucificado, vencer toda a força do pecado. Só não aproveita quem não quer. Tem o poder de descer às partes mais densas da terra e pregar a vitória sobre a morte, a ponto de Paulo gritar: ô morte, onde está a tua força? Ô inferno, onde está o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o leão da tribo de Judá, só que ainda não se manifestou como tal, na plenitude, não da figura que aqui atribui-se a ele, mas quem ele é, a raiz de Davi. Glória a Jesus. Por quê? Porque quando João esperava ver um leão bravio e feroz, vem, eu vou te mostrar o leão, João viu um cordeiro. E o mais interessante, como tendo sido morto. Uma ocasião, pastor Wallace, eu fui com o pastor José Wellington Costa Júnior a pregar na Santa Sé lá de Guarulhos, igreja que ele pastoreia. E Deus me deu a mensagem aqui. E estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E naquela noite eu disse: nós estamos aqui diante de uma mesa composta de pão e o cálice com conteúdo próprio da uva, para nós o suco da uva. Lá em Portugal é vinho puro, sabe bem, me disse, já pastorei lá. Isso não é um problema, certo? E que são símbolos. E nós estamos aqui como numa preparação para um dia chegarmos lá e estarmos diante do Cordeiro como tendo sido morto, e ele mesmo nos servirá nas bodas do céu. Aleluia! João viu o Cordeiro como tendo sido morto, e agora não o viu mais no sofrimento da cruz, mas o viu com 7 pontas, isto é, com poder absoluto. 7 é o número da perfeição, ou do absolutismo de Deus na numerologia, quando se estuda tipologia. Poder, todo poder me foi dado nos céus e na terra, disse ele. 7 pontas, 7 olhos,
Ele é onipresente, onipotente e onipresente. Davi perguntou: de onde me esconderei da tua face? Onde eu puder estar, aí tu estás. Ele é onipresente. Aleluia. E os 7 espíritos, ele é onisciente. Não só está em toda parte, não só tem poder sobre tudo e todos, mas ele sabe todas as coisas. E o mais interessante, ele sabe o nosso íntimo. Aí está o Cordeiro Todo-Poderoso, o Deus eterno que se fez homem, para agora ser visto nas mansões celestiais, como aquele que morreu e ressuscitou. O Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dado o nome de Jesus. Epalabachuri canta labacheia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Labachuri canta labacheia. No capítulo 9, sequência do capítulo 8, quando diz que havia lá até, não por ironia ou lisonja, havia até uma instrumentalidade celestial. E ali está escrito que os 4 animais, capítulo 5, versículo 8, eu falei, não foi? Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses incensos, orações dos santos, embora aqui numa linguagem de aspecto material, significa dizer que aquelas orações que Deus ouve de nós e ouvirá sempre, elas não passam no vazio, elas não são atendidas ou arquivo jogado fora. Elas são preservadas. São preservadas. Quando você chora diante de Deus, tuas lágrimas são preservadas. Quando tu te expressas diante de Deus, o que tu falas é preservado. O que tu suplicas a Deus, o que tu suplicas é preservado. Para que, como num testemunho celestial, quando lá chegarmos, Ele possa mostrar o quão bondoso Ele é conosco e muito mais possamos louvá-lo pelas suas maravilhas. Lá não vamos lembrar de nada de ruim aqui na terra, mas do que é bom vamos lembrar, especialmente daquilo que nos abençoou, a começar da salvação das nossas almas. E os instrumentos? Eu lá sei como é que vai ser esse instrumento. Sabe como é, Jéssica? Sabe não? Tá. Sabe como é, Moacir? O irmão sabe como é que é esse instrumento? É de sopro, é de corda? Eu lá sei. E nem estou preocupado para especular. Eu sei que lá eu vou ver como será. Eu quero é chegar lá para ver como é que vai ser tudo. E participar de tudo, especialmente do culto de adoração e glorificação a Ele. Então não procure especulação e não aceite ninguém que foi lá e viu. Só quem foi lá e viu foi João. Paulo foi lá e viu, mas foi proibido de falar, ou aquilo que ele viu, achou-se incapaz de contar, não para ser dito como mentiroso ou duvidoso, mas tão excelente que ele se reservou e o Espírito Santo o privou. Mas aquilo que João viu, e lhe foi dado a autoridade para falar, ele escreveu e está aqui. Então o que ele escreveu aqui, eu creio, só não vou especular. Quem vai especular, diga amém. Vá não, minha irmã. E quem vai aguardar o grande dia, diga glória a Deus. Mas eu creio. Diz o versículo 9: e cantavam um novo cântico. Presta atenção. A ênfase aqui, adjetivando o cântico, está dentro do contexto
de que quando formos arrebatados, presta bem atenção, quando formos arrebatados, a começar do nosso corpo, tudo será novo. Dá para entender? Tudo será novo. Esse velho corpo de natureza pecaminosa, se estivermos vivos, ora vem o Senhor Jesus, tomar agora, será transformado. Essa consistência carnal perderá o seu valor e existência, porque será novo. Quem quer o novo corpo aqui? Os que foram sepultados ou jogados no mar, ou enfim, onde caiu o seu corpo e ali se diluiu e acabou, dali vai se levantar um corpo novo. Tudo é novo. O nosso entendimento, ouça, será novo. As nossas vestes, eu estou de paletó e gravata, se chegar agora, fica tudo aqui, ó. Tomara que chegue agora. E quem ficar aí, que aproveita a gravata e o paletó, que eu vou deixar aqui. Não queira ficar não. As nossas vestes serão novas. Ei! A nossa linguagem será nova. Se tudo a partir desse momento de arrebatamento será novo, também o que vamos cantar é novo. O autor é ele. A musicalidade é dele. A instrumentalidade está lá. Oh, aleluia! Então o novo aqui significa já especificando que a partir do momento que formos arrebatados, ô minha irmã, ô meu irmão, tudo será novo. Maravilha. Lá na África, onde eu iniciei meu ministério, os irmãos africanos, mais do que aqui, perguntam muito, muito, mas perguntam mesmo, não com ironia ou para saber, interessado, com vontade, bendito seja Deus por isto. E algumas vezes eu ouvi assim, pastor, quando nós fomos arrebatados, pastor, minha mãe morreu sem Jesus. Como vai ser, pastor? Eu disse, você não vai se lembrar dela. Mas como é minha mãe? Não vai. Não vai. Porque lá, se você chegar lá com a sua esposa, salvos, você não vai reconhecê-la como sua esposa. Como, pastor? Como é que eu vou chegar lá e vou ver fulano e não vou... Sim, porque a mentalidade é nova. A situação é nova. Tudo é novo. Quem entendeu? Pastor, como é que é isso? Irmãos, humanamente é difícil de assimilar. Mas a questão de como Deus vai atuar. Senão, não valeria a pena ir para o céu. Chega lá e fala, poxa, minha mãe morreu. Não é o cara da minha mãe. Minha mãe morreu sem Jesus, tadinha, não está aqui. E só em pensar que ia estar no inferno, pronto, acabou a alegria do céu. Hã? Lógico. Lógico. Ô, minha esposa não está aqui. Meu casamento foi tão feliz, embora meu marido não aceitou a Jesus, acabou o céu. Tudo é novo. Mentalidade nova. Tudo novo. Oh, aleluia. Quem crê em nome de Jesus. Cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Quem está incluído aqui? Quem está incluído aqui nesse grupo de pessoas salvas, povo, tribo, língua e nação? E para o nosso Deus fizeste. Eu já vi muita gente pegar. Nós estamos reinando aqui na terra, nós somos reis, nós estamos aqui prestando. Irmãos, conversa. Esse estigma que a Bíblia fala, e Pedro falou lá em 2:9 da primeira carta, nós vamos viver no arrebatamento, especialmente enquanto Jesus reinar 1000 anos. Agora estamos
Portugal, indigitados, agimos no reino, mas não como prestando o trabalho, o serviço que para nós está apontado, porque nós ainda não reinamos. Se nós reinássemos, não teria tanta miséria neste mundo, tanta desgraça neste mundo. Se nós fôssemos sacerdotes, iríamos agora perdoar, ou melhor, sacrificar para muita gente. Não, nós somos indigitados como reis, nos fizeste reis, sacerdotes, como é que está lá? E com ele reinaremos. Olha aqui, ó. Vamos lá. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Sacerdócio real e nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele. Estamos anunciando as virtudes daquele, é o nosso papel. Agora, reis sacerdotes, nós iremos reinar, iremos governar com ele, aleluia. Bendito seja o nome. Ou a pensar que quando Jesus nos arrebatar, vamos ficar lá tudo feito preguiçoso, de braço cruzado, dormindo em rede. Vai ter coisa para fazer por lá, eu não sei como vai ser, tudo é novo. Mas que vai ter, vai. Vai ter, vai. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer no céu, minha irmã. Jesus é quem está reservando as coisas. Agora ninguém vai ficar lá o resto da vida, oh maravilha. Vai ter função. Não no labor terrestre, não no suor do rosto e no cansaço físico, mas alguma coisa está preparada, porque se os anjos são mensageiros à disposição de Deus para alguns fins, nós estaremos lá também ao lado do Senhor Jesus, a começar aqui na terra, reinando com Ele. Se vamos reinar com Ele no estado eterno, algo tem nos reservado e não adianta especular. O que sabemos é que estaremos lá também ativos, muito mais do que aqui. Quem entendeu em nome de Jesus? 8:45 para encerrar. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o culto que João viu teve repercussão universal. Isto é, quando de fato aqui estamos, como agora estamos, para cultuar ao Senhor, e o Espírito de Deus aqui conosco está e está, começa efervescendo nossos corações pelo estado espiritual e de devoção a Ele, Jesus, nos comportarmos, a repercussão do culto que é ininterrupto, João viu, mas não acabou o culto, ela repercute aqui na terra, e é tão forte a repercussão, Jesus disse que até quando se salva uma alma, tem festa lá no céu, aleluia. Então a repercussão do culto celestial é universal, não vá pensar que nós que inventamos fazer o culto. O culto é, na verdade, uma repercussão celestial. Lá em 32, 38 de Jó, já vemos isto. Quando na criação de todas as coisas, os seres celestiais cultuavam ao Senhor. Está lá em Jó. Então o culto celestial é contínuo. Não sei como vai ser não, pastor Wallace, mas é contínuo. Há uma devoção contínua. Não se interrompe, pelo contrário, lembrem-se, Salmo 24, uma previsão profética de quando Jesus subiu após a ressurreição e os 40 dias aqui na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Era um tremendo culto, meu Deus do céu. Era uma festa bonita, era um momento de glorificação. Então o culto celestial é contínuo, só não sei como se procede. A Bíblia não especifica. Cai em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós os nossos filhos, e as que não as são para Deus. E que no momento próprio, certamente, e com certeza, não certamente, irá nos revelar. E finalmente, 9h em ponto, encerrando, o último versículo. Aqui está um detalhe muito interessante na Bíblia. Muito interessante. Vamos ler. E os 24 animais diziam, amém. Na tua Bíblia aí, o amém está com letra maiúscula ou minúscula? Presta atenção, lê aí. É maiúsculo ou minúsculo? Ei, vamos nós. Hein? É maiúsculo, né?
Vocês que estudam português aí, quando na literatura portuguesa, uma vogal ou consoante de uma palavra vem na forma fonética maiúscula, significa o quê? É nome próprio. Segundo detalhe. Quantas vezes você já leu amém na Bíblia, Velho e Novo Testamento? Incontável, né? O número é finito. Mas quantas vezes você viu letra minúscula? Hein? Viu? Letra minúscula no amém? É só letra maiúscula. Já notaram isso? Quem lê a Bíblia aqui, diga amém. Quem já leu a Bíblia toda, diga amém. Levanta a mão quem já leu a Bíblia toda. Quem não leu, trata de ler. Quando a igreja lê a Bíblia, é melhor para pregar. Tá bom? Esse ano estou já terminando novamente a leitura da Bíblia, e todos os anos eu pego uma Bíblia nova e começo a ler toda a escadinha. Terminou o ano, antes do final do ano já li. Não estou me exibindo, a verdade é essa. Tem que ter vontade, senão não lê. Tem que ter decisão, senão não lê. Não lê mesmo. Lê jornal, vê novela. Quem vê novela, diga amém. Dói, né? Vê tudo. Agora a Bíblia, se der tempo eu leio, né? Hein? Alô, se der tempo eu leio, né? Tem a dona de casa, fazer comida, os homens vão trabalhar, pegar o ônibus, bicicleta, motocicleta, o carro. Ei, mas que coisa terrível. Se der tempo eu leio a Bíblia. É assim, irmãos? Não. Então por que ler a Bíblia toda ainda? Vai. Já leu a Bíblia toda? Só um pouquinho, né? Já leu a Bíblia toda? Obreiro. Vamos lá, obreiro. Não estou reclamando, o pastor é assim mesmo. Não zanga comigo. Quem congrega na sede sabe como é, né, Jéssica? É desse jeito. É desse jeito. É para vos ajudar, vos estimular e mostrar o caminho do céu. Pois não. Na Bíblia a palavra amém vem sempre maiúsculo. Agora vamos à segunda carta aos Coríntios. Não vou demorar aqui para encerrar. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, é isso mesmo, pastor Comuel? Eu acho que sim, vamos nós. No capítulo 1, por favor, alguém levante e leia bem alto. É o capítulo 1, pastor Comuel? Meu Deus do céu, cadê o negócio? Sumiu não? Vamos nós. Leia bem alto, quem puder, o versículo 20. Bem alto, mas não é correndo não, devagarinho, para todos entenderem. E cuidado com a pontuação. Vamos lá, quem vai ler? Bem alto, pastor. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Maiúsculo ou minúsculo amém? Maiúsculo. Apocalipse capítulo 22. Quem pode ler o último versículo? O último versículo, capítulo 22. Amém. Letra maiúscula ou minúscula? Por que é que eu estou insistindo com isso, meu Deus do céu? Presta atenção. Amém aí é um nome. Não é apenas uma expressão. Não é apenas uma palavra. É um nome. Este amém na Bíblia, em todo lugar que você lê amém, alude à pessoa de Jesus. Como nos ensinou o saudoso pastor Antônio Gilberto, é um dos nomes de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Então, quando aqui está escrito, e os 4 animais diziam amém, estão proclamando o nome dele
naquilo que, numa interpretação hermenêutica para o meu entendimento, está dizendo assim seja, isto é, nele todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. E entre todas as coisas, nos proporcionar o estado eterno. Depois do arrebatamento, as coisas que virão, aqui estão colocadas, vai ser a sequência do estudo, o estado eterno com ele para sempre, todo sempre. Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é tão maravilhoso ouvir a palavra de Deus, que a hora passa a gente nem vê, né? Dá vontade de continuar, né, irmã Mara? Deus continue abençoando o nosso pastor, o pastor Kemuel. Quantos estão felizes que o pastor Kemuel, nosso pastor presidente, está conosco e querem que ele volte quantas vezes? Amém? Glória a Deus. O pastor estava ministrando aqui a palavra de Deus. Eu estava lembrando nos períodos das convenções lá no Aribiri, os pastores me perguntam, pastor Kemuel, como é que a gente faz para levar o pastor Kemuel lá na nossa igreja? As pessoas perguntam, não é? E nós, nesta noite, temos a honra de ter aqui conosco o nosso pastor para nos ministrar a palavra de Deus, que nos é uma alegria muito grande. Nós vamos continuar louvando a Deus com as nossas ofertas, estamos encerrando. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Depois vamos estar orando pelos irmãos.